Oi meninas, estamos de volta e hoje eu vou falar pra vocês quais são as partes do processo. Então você tem aquela dúvida, tipo, quando que eu vou fazer o visto, quando que eu falo com as famílias, então qual é a sequência do processo? Então é isso que eu vou te explicar agora. A primeira parte do processo é você entender se você tem os pré-requisitos. Então, eu tenho um vídeo aqui que eu vou colocar o link, que é sobre os pré-requisitos do au pair. Se você ainda não sabe os pré-requisitos, vai lá e assiste e vê se você tem todos. Se não tiver todos, faz o seu planejamento para você conseguir, né, ter todos. Depois desse processo, então, que você já sabe se você tem ou você já tem os pré-requisitos, aí você vai procurar uma agência. Então, essa agência é ligada à organização e aí você vai escolher. Você vai, sei lá, eu, na verdade, acho que você deveria falar com no máximo 3 agências, né, que são as mais importantes. E aí você, então, contata eles, vai lá ou faz online, vê qual que você gosta mais das informações. Meio que a mesma coisa, porque o programa segue todas as mesmas regras. Tem um detalhezinho ou outro de diferença e também no atendimento. Então, vê qual que você se sente mais confortável e então você vai fazer a sua inscrição. Aqui eu preciso fazer, então, uma diferença de agências, porque, por exemplo, na Experimento, você primeiro faz a tua inscrição e depois você faz o teu application. E depois você faz a entrevista e o teste de inglês. Agora, em outras agências, por exemplo, a STB, não. Primeiro de tudo, você faz a entrevista e aí essa entrevista já dá como teste de inglês e aí eles falam se você passou, então você começa a completar o seu application se você passou. Então, assim, cada uma é um pouco diferente. Às vezes a entrevista é antes e aí você completa seu application, às vezes é completar o application e aí fazer a entrevista e o teste de inglês. Ok? Então, essa é a segunda etapa, e aí com tudo completo, né, com o seu application completo, eles vão pegar e enviar para a organização. E a organização é que vai falar, sim, eu quero então que a Maria Clara seja a nossa candidata. Ou é possível também que a organização fale, não, você não tem o perfil de au pair, então nós estamos negando. Gente, às vezes a gente não tem essa ideia, né, que assim, a gente pode ser negada pela organização. Isso acontece. Eu tive pouquíssimos casos, quando eu trabalhei na Experimento, foram pouquíssimos mesmo, mas todos, assim, foram muito difíceis pra mim, sabe? Mas é uma coisa possível, é uma aprovação. Vamos supor que você foi aprovada, ok, então você ficou online, isso mesmo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que você vai ficar aparente para as famílias. Elas vão ver o seu perfil, vão entrar lá, vão ver as informações e vão decidir se querem falar com você ou não. Algumas organizações colocam limite de famílias. Então, por exemplo, olha, no seu application só pode ficar 2 famílias no máximo. Aí você tem que decidir se você quer elas ou não. E aí vem uma família nova. Agora, tem outras que não, que você não tem limite de família, pode falar com 10 famílias no teu perfil e não tem um limite. Por exemplo, a Experimento. Então, na hora que você falar com as agências, você pergunte isso. Muito bem, começou a falar com as famílias, gostou de uma, qual que é o próximo passo? O match, né? Então, a família te pede um match e você decide ou não aceitar. E é importante de frisar aqui que é a família que faz isso lá no site. Então, eles que pedem, porque às vezes as meninas me perguntam assim, é eu que decido a minha data? Lá, quando a família vai pedir um match no application, eles veem as datas e aí eles que escolhem, tá? E aí você recebe e é informada. Mas lógico que você pode falar isso na entrevista, né? Perguntar ou combinar a data, né? Mas geralmente as famílias não sabem muito a data que tem lá disponível, então é
a parte deles, tá? De ir lá e ver as datas. Muito bem, depois desse processo de match, aí o próximo passo é o visto. Você tem que agendar o seu visto. Só que antes disso, você tem que esperar você receber, não sei, depende da organização, via e-mail ou via correio, receber o DS 2019. E esse vai ser o documento mais importante do seu processo, tá? Então, você tem que levar para os Estados Unidos, ficar sempre com ele. É importante que você tenha sempre a mão, né, no visto e guardado lá quando você for para o seu intercâmbio. Muito bem, recebendo esse documento, você vai, então, agendar o seu visto, vai para o visto, aí outra aprovação. Então, o visto, eles podem falar sim, está aprovado ou não está negado. E é legal falar aqui que a gente tem uma preparação para o visto, então a gente tem aulas de preparação com o teu inglês, que você pode, então, ver as perguntas do visto, fazer como se fosse uma entrevista e se preparar. Ou se o seu inglês não tá ainda legal para essa etapa, né, você ainda tá se preparando, a gente tem uma preparação que é durante o semestre, né, em grupo ou individual, com material de au pair. Então, tem essas duas opções. Depois do visto, minhas queridas, aí é só alegria, aí é só relaxar, aproveitar sua família, fazer despedida, porque você está com o pezinho nos Estados Unidos. Uhul! Aí, então, depois disso, você pode relaxar, fazer suas malas. Processo importante, pedir a sua PID, que é a carteira internacional. Então, as meninas estão pedindo tudo online, estão pagando bem mais barato do que pedir lá no Poupa Tempo. Então, fica a dica aí para você pedir a sua PID, mas pede ela só depois do visto, se sua data de embarque não for tão próxima assim, porque o visto é uma aprovação, né? Às vezes você tem esse gasto antes, e aí não é aprovado o visto, e aí você vai ficar com essa carteira e gastou dinheiro à toa. Muito bem, depois arrume as malas, provavelmente a sua agência vai fazer uma reunião com você para passar os detalhes do embarque e aí é só embarcar, minhas queridas. É isso então, todo o processo. Depois, quando chegar nos Estados Unidos, aí é outro processo. Eu posso fazer um vídeo falando sobre isso mais pra frente, tá bom? Até a próxima e espero que tenha ficado mais claro pra vocês.